E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e vamos falar hoje de outro assunto ecológico. Nesse caso, biomas. O que é que são os biomas? Lembra da última aula que eu falei de comunidade clímax? Exatamente. Toda comunidade que chega no seu máximo de crescimento. Então vamos falar um pouco dos tipos de bioma mundial. Estão prontos? Então vamos lá. Então, basicamente, bioma vai ser aquela região climática, né, com relevo e animais, onde essas características estão bem estabelecidas, aonde esse estabelecimento de condições formam determinados ecossistemas e, juntamente com a flora, fauna, né, fatores bióticos e abióticos, formam aquela comunidade clínica. Ou seja, está tudo estabelecido. Se eu fizer uma análise nos últimos anos, eu vou ver que a cadeia alimentar, que todas as relações de teia alimentar, que a vegetação está tranquila, estabelecida, não muda, né? É a tendência, essa é aquilo ali, porque ela vem passando transformações, se estabeleceu e não tem mais como evoluir, ou seja, ela chegou no seu ponto máximo. Eu posso, né, dividir esse ecossistema em vários. Então eu posso classificar como biomas aquáticos e biomas terrestres. Dentro dos biomas aquáticos, eu vou falar do primeiro bioma agora, que é aquele bioma de água salgada, ou seja, o bioma marinho, que são os talassociclos. Como os oceanos, né, dominam o planeta, então eu tenho aí muita coisa para falar deles, só que a gente vai fazer aquele resumo, né? Eu tenho dentro desses grupos divisões, eu posso dividir eles tanto na parte, né, superior, na parte de crescimento, aonde eu tenho ali perto do litoral, né, a zona de maré, aonde ocorre a arrebentação da água, onde praticamente as ondas determinam o movimento, né? E essas ondas a cada dia ela tem dois tipos de movimentação, né? Ela tem aquela maré alta e a maré baixa. Lembrando a vocês que as marés são determinadas pelo tipo de lua que eu tenho, né? Se eu estou com lua cheia, lua nova, eu vou ter as marés de cisígia, as marés mais fortes. E se eu tenho a lua quarto crescente ou quarto minguante, eu vou ter as marés de quadratura, aquelas de menor amplitude. Ainda seguindo nessa linha, a partir da zona de arrebentação até o talude continental, eu vou ter essa zona costeira. Essa zona ela pode chegar a imensas profundidades, 1.000, 2.000, 10.000, 11.000, 13.000 metros de profundidade. Então, a partir do talude continental, eu vou ter aí o mar aberto. E aí, quando eu chego nessa variação, eu também posso observar os mares pelas profundidades. De zero, na linha da água, até 200 metros, eu tenho a minha zona fótica, a minha zona de luz, onde eu vou ter, por exemplo, algas, tá? Onde vai acontecer a fotossíntese. Isso é importante, porque determinados grupos de animais vão estar nesse local. A partir de 200 metros, eu vou ter a zona afótica, aonde não tem luz. Ou seja, eu não tenho plantas como início da cadeia alimentar. Em zonas de 5.000, 6.000 metros de profundidade, quem vai dar início à minha cadeia alimentar não serão algas, serão bactérias quimiosintetizantes. Isso para os estudos evolutivos ou para a determinação de matéria primária, biomassa, é importante. E aí, geralmente, a partir desses 200 metros, e quanto mais vai, né, se aprofundando, eu vou chamando aí de domínio pelágico, onde animais de grande porte, né, geralmente as baleias, conseguem atravessar. E aí, fora desse domínio pelágico, em cima eu vou ter o domínio bentônico, que é aqueles indivíduos que ficam fixos no chão e dependem da luz. Então, eu posso dividir os seres vivos que estão na água, nos oceanos, em 3 grupos, né? O bênton, que é aquele que fica fixo. Se eu sou um animal que nada, e aí ele pode estar na zona fótica, na zona afótica, ele pode escolher uma zona melhor para ele pode ficar transitando, eu tenho o nécton, um animal que nada. Bênton fixo, nécton nada. Aquele animal que está sendo levado pela maré, muitas vezes até nadante, mas sem força para controlar as marés,
e são muito pequenos, eu vou chamar de animais planctônicos. Aí o plâncton, eu vou ter o fitoplâncton, microalgas, ou então bactérias que vão fazer fotossíntese, e eu tenho animais chamados zooplâncton. Por exemplo, as larvas de camarão, zooiamices, tá? Larvas de estrela do mar e de outros animais marinhos que eles têm época que ocupam o zooplâncton, depois vão ocupar o bentonécton. Já em relação à água doce, né? Eu vou dividir o grupo em dois grandes grupos, tá? Olha que a água doce é o liminociclo, água salgada talassociclo, água doce liminociclo. E essa água doce pode ser dividida em dois grupos, lóticas e as águas lênticas. O que são as águas lóticas? Aquelas que se movimentam como um rio. O rio ele tem uma corrente constante, então o rio é uma água lótica. O que é uma água lêntica? Aquela que é parada, um lago, um rancho, um açude, tá ok? Vamos falar agora dos biomas terrestres, tá certo? E aí eu vou agora falar dos biomas globais, não só brasileiros. Esses biomas globais vão ser generalizados. Então eu vou começar com a tundra, tá? Vou começar perto do Polo Norte. O que é a tundra? É aquele bioma no qual ele passa grande parte do ano congelado, tá certo? 9 meses congelado e 3 meses descongelado. Esse solo da tundra, que muitas vezes até continua descongelado por debaixo da vegetação que flora, geralmente uma vegetação ligada a musgos e a gramíneas muito baixas, ela é chamada de permafrost. Permafrost é um indicativo do aquecimento global. Quando fica muito frio, eu vou formar a neve e um solo congelado. Os animais vão ter que cavar essa neve para achar alguma alimentação. Esquentou, entrou no verão, está pegando fogo, 10 graus Celsius. É o necessário para o gelo derreter e aparecer alimentação. Taigas ou floresta de coníferas. É aquela famosa floresta linda americana que tem uma estação bem definida, né? Neva, passa muito tempo do ano nevando, tá certo? Aqueles filmes que você fica perdido, aparece lobo, você se esconde, você neva. É um frio mais próximo, né? Ele fica pós a tundra, ele não fica tão perto do Polo Norte, né? Aquelas regiões literalmente temperadas, aquelas regiões onde o clima é mais frio. Quando você não está na época de gelo, verão, né? O que é que vai acontecer? Eu vou estar numa temperatura mais amena, 16, 17, estourando ali 20 e poucos graus. E aí eu tenho, às vezes, um inverno realmente muito intenso. Mas o que é que chama a atenção é o tipo de vegetação, que são as coníferas. Porque a copa dessa planta tem formato de cone e as folhas são em forma de agulhas. Exatamente por nevar muito, eu não tenho uma folha espalmada que ela seguraria o gelo e quebraria e cairia a folha. Não, a planta tem uma folha em forma de fio, onde a neve cai e não se estabelece tanto naquele local, formando pouco peso. É o famoso pinheiro de Natal, é o famoso aonde o Papai Noel deveria morar, tá? Nessas regiões onde eu tenho esse tipo de floresta. Florestas temperadas, né? Aí é aquela floresta linda onde as 4 estações do ano são bem estabelecidas. 4 estações do ano, ela acontece praticamente em todo o planeta, mas não necessariamente ela é estabelecida, você não consegue observar. Se você vier para aqui para a região Nordeste, no Ceará, o que vai acontecer? Só tem 2, né, estações do ano, chuva e calor. Pronto, você vê verão, né, muito quente, sem chuvas, aí você vê primavera aparecendo as flores, né, o inverno nevando, muito frio, o outono não neva, mas faz frio. E essas plantas, elas se caracterizam, são chamadas de plantas caducifólias, né? Quando chega na época do outono, essas folhas ficam vermelhas, cai e a planta entra numa hibernação, porque como está muito frio, mas sem nevar, o solo tipo congela a água e as raízes param de absorver a água.
tá? Então, lá no Canadá, a folha da bandeira canadense, por exemplo, você consegue observar bem aquela folha vermelha, caducifólia. Uma parte dos Estados Unidos tem essa característica. Floresta tropical pluvial. Essa floresta a gente pode até comparar com a Amazônia que a gente vai falar. É uma floresta muito densa, com pouca iluminação, chove muito durante o ano, exatamente pelo processo chamado evapotranspiração. Vou comentar lá na floresta brasileira, tá certo? Com uma biomassa de folhas caídas muito importante, mas com solo pobre, bem característico, né? E chove muito, muito quente, abafado, quente e úmido, com ótima biodiversidade. Savana. O que é a savana? É um campo grande, com muitas gramíneas, aonde predomina muitos herbívoros, com uma época de chuva bem característica, apenas 3 meses por ano, com a chuva até razoável, sazonal com as monções de movimentação, árvores esporádicas, só que é uma região quente. Pradarias, aí já é um pouco diferente da savana. Por quê? Porque a pradaria é um campo de grama. Pensa num campo de futebol. Pensa aquelas casas lindas com aqueles gramados imensos. Bom, são as pradarias, aonde os herbívoros dominam. Cavalo, boi, onde você pode criar esses animais. Você tem as pradarias da Ásia, que na época os mongóis os utilizavam muito. Eles andavam pelas pradarias e aonde eles iam tinha comida para criação de ovelha, para criação de gado, e isso era muito importante para a sua sazonabilidade. São campos enormes, com a questão pluvial muito interessante, chove interessantemente, só que praticamente não tem árvores. Deserto, né? As zonas de desertificação. Eu tenho já os desertos estabelecidos, né? Regiões muito quentes, onde os dias são muito quentes, né? 50 graus e as noites são muito frias, chegando muitas vezes a 0 grau e abaixo de zero, pelo efeito chamado continentabilidade, né? Eu estou longe da zona de calor, que foi o dia, e agora eu fico muito frio. Uma região com pluviosidade muito baixa e só ocorre em uma determinada época do ano. Geralmente as plantas desse local se adaptam, né, ou com raízes muito profundas ou com a transformação de folhas em espios, como os cactos e as suculentas, armazenam água dentro do caule. É uma região muito inóspita, mas com um bioma e com um tipo de cadeia alimentar bem estabelecido. Então nessa figura aí você consegue observar por onde estão esses biomas no mundo, né? Isso é um assunto muito trabalhado na geografia. Onde estão as taigas, onde é que estão as tundras, onde é que está ali as florestas tropicais. Geralmente as florestas tropicais pluviais estão perto da linha do Equador, né? Bem, gente, esse foi um pequeno comentário sobre esses biomas, tá? Esses biomas são muito mais explorados dentro da geografia. Eu não quis me ater muito, né? Eu só quis dar aí para ti uma pincelada entre a biodiversidade e a localização desses indivíduos, desses animais, dessas comunidades clínicas. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.